pessoal, eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem, que faz parte da programação do UOL no verão. Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e muita informação para ajudar você a cuidar da saúde do corpo, da mente e da alimentação de uma forma bem descomplicada. Agora me conta uma coisa, você gosta de calor? Imagina de uma hora para outra você começar a sentir muito mais calor do que você sentia antes. E imagina você começar a sentir esse calor todo agora, em fevereiro, pleno verão. Calma. Pode ser normal, pode ser climatério, menopausa. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, está aqui com a gente a doutora Larissa Cassiano, que é ginecologista. Muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo bem, prazer enorme estar aqui falando com você. Prazer é todo nosso. E tá com a gente também a Fofão, ex-jogadora de vôlei que teve nas quadras pela Seleção Brasileira de 91 até 2008. Bem-vinda, Fofão, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer estar com você, Mariana, e com a doutora também. Obrigada pelo convite. Delícia, prazer é todo nosso. Vamos começar aqui esclarecendo, doutora, o que é climatério, o que é menopausa? A gente geralmente troca muito esses dois temas. A menopausa é igual a menarca, é um ponto. É quando você completa um ano sem menstruação. E o climatério é essa fase de transição. Então, a fase em que a menstruação fica irregular, que aquelas alterações de humor, ondas de calor começam a acontecer, mas a menopausa é o marco. Então, quando a pessoa passa mais de um ano sem menstruar, ela chegou na menopausa. Muitas pessoas às vezes ficam 4, 5, 6 meses com esse vai e vem, mas só quando ela completar um ano exatamente que ela passou pela menopausa. Muito boa essa explicação. Agora, Fofão, conta pra gente, é difícil olhar pra você e saber quantos anos você tem. Primeiro eu quero saber se você se importa de dizer quantos anos você tem e se você tá sentindo aí já a aproximação do climatério ou já está na menopausa efetivamente. Não, eu tô com 51 já completei 51 e eu tô sentindo assim, ó, umas mudanças muito fortes e eu acho que eu tô na fase aí do climatério mesmo, já tô um tempo sem menstruar e isso que a doutora falou aí já está acontecendo comigo. E eu estou vivendo esse momento aí porque eu acho que, né, mais um pouquinho, mais alguns meses aí eu já devo estar entrando no processo de menopausa, que não sei como vai ser isso, mas é um pouco assustador. O que te assusta mais? O que está te incomodando mais aí nessa fase? Então, eu venho sentindo muito calor. É um calor, assim, que é algo que você não consegue controlar, porque é em qualquer lugar, em qualquer momento, não tem um horário definido. E é uma situação onde te altera o seu humor, né? Porque do nada, né, tá tudo quente, vem aquele calorão, tá frio, vem o calorão e você começa a falar, meu Deus do céu, será que só eu tô vivendo isso? E realmente é uma sensação que atrapalha muito o meu humor. Então, assim, eu tô tentando me adaptar com isso, porque em alguns momentos são situações que me incomodam muito. Então, acho que esse é o fato que mais vem me incomodando. Primeiro que assim, né, 51 a gente não dá pra Fofão de jeito nenhum, né? Impressionante. E tem a ver com a idade? Qual que é a idade média que as mulheres entram no climatério? A idade média é na faixa dos 50 anos. A gente começa a observar essa transição, né? Na verdade, a transição vem um pouco antes, mas a gente começa a observar a menopausa aos 50. Algumas coisas influenciam. Por exemplo, quem começou a menstruar muito cedo, mais tarde. Então, isso influencia no momento em que a menopausa vai chegar. Eu sempre falo, pergunta pra sua mãe quando ela menstruou. Isso também é uma referência. Muitas vezes, a mãe menstruou mais tarde, entrou na menopausa mais cedo, então tem essas variações e a gente tem a média para mais ou menos imaginar quando vai acontecer. A minha mãe não teve, né, menopausa. Já perguntei para ela não teve. Com esses sintomas que eu tô agora, teoricamente eu vou ter menopausa, mas você acha que tem a ver o fato da minha mãe não ter tido e a filha, assim, se é uma coisa hereditária ou não tem nada a ver? Eu percebo que muitas vezes quando as pacientes chegam com o histórico de que a mãe teve mais intenso, ela teve mais ou menos intenso, isso reflete, mas não tem diretamente um fator, né, de a mãe teve, não teve. Tem muito uma relação dos sintomas, mas muda muito hoje, principalmente porque há anos atrás a maneira com que a gente usava hormônio era muito diferente, né? Os anticoncepcionais eram muito diferentes, a carga hormonal e o nosso sedentarismo hoje aumentou muito mais. Nosso ritmo tá mais intenso, mas nós não somos tão ativos. Então é difícil comparar muitas vezes com a mãe dentro de todo esse contexto das alimentações que mudaram muito. A gente teve uma mudança
mudança muito grande para as pessoas de, por exemplo, 60 anos hoje. Então, é difícil comparar nesse sentido, e menopausa tem uma questão hormonal que está muito ligada a essa questão do corpo, de rotina, atividade física. Aí fica mais difícil, mas não diretamente tenha uma relação entre vocês. Não, e também tem uma coisa, né, que às vezes a memória não é muito confiável, né? Tipo, a gente pergunta pra mãe, a mãe fala, ei, não me lembro, mas também já esqueceu, porque já faz tanto tempo que já não, né? Tem o nosso referencial mesmo, né? Exatamente. Olhar e saber o que incomoda a gente pra gente buscar apoio nisso que a gente precisa, né? Com certeza. Acho que isso é fundamental. E essa história do calor? Porque, assim, esse é um ponto que é o que a Fofão falou, né? Todo mundo fica desesperado, e essa questão do humor, como é que faz pra controlar? Tem jeito? Tem jeito. É um calor que eu acho que só quem já viu alguém na menopausa entende. Eu me lembro da minha mãe de começar a suar e transpirar o corpo todo, e daí tá aquele frio, liga ar-condicionado e aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É bem assim mesmo, a gente fala que são ondas de calor, conhecidos como fogachos. Hoje existem medicações específicas para o fogacho, sem a necessidade da reposição hormonal, que é uma coisa que algumas pessoas não querem. Então é possível tratar esse sintoma e alguns sintomas que são específicos, secura vaginal, alguma coisa, sem fazer toda a reposição hormonal para quem não quer fazer. Ô, Fofão, e você começou a perceber que você estava chegando perto desse momento? De que jeito? Assim, começou a falhar a menstruação? Um mês vinha, um mês não vinha? Começou a mudar alguma coisa no seu ciclo? Como é que foi? Conta pra gente. Eu sempre tive, a minha menstruação sempre foi muito irregular, assim, então era bem controladinha e eu ficava bem tranquila em relação a isso. E eu comecei a perceber que começou a vir menos, depois começou a ter um espaço maior de tempo, aí às vezes alguns meses não vinha, então eu já começava a ficar preocupação, porque eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, e daí veio essa mudança, né, porque acho que quando você tem uma menstruação regular, você fica mais tranquila, porque você sabe que todo mês vai estar controladinho. Então eu comecei a perceber que estava acontecendo algo errado, né, com todo o meu sistema aqui. Foi quando passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí a menstruação não veio. Fui no médico, tudo, não tinha problema, não era gravidez, nada. Mas, assim, comecei a observar que começou a ocorrer essa mudança, e foi quando começou esse processo aí de essas sensações que até então eu desconhecia, né, porque a gente vê muito falar, mas nunca tinha vivido, e eu comecei a ter essas sensações, né, do calor e essas mudanças de comportamento e tudo mais. Então foi nesse momento que eu vi que eu já estava entrando numa outra fase da minha vida. Isso é importante, né? A gente normalizar, porque a Fofão falou, eu vi que tinha algo errado. Não é que é algo errado, é só essa outra fase, né? Que pra gente parece uma coisa, meu Deus, de novo, tem outra fase, né? São muitas fases da mulher, né? A mulher é muito cíclica e muito cheia de fases mesmo. Então, tem momentos diferentes e muitas vezes com essa rotina muito maluca que a gente tem vivido, ainda mais pandemia, tudo isso, vem uma alteração desse tipo, às vezes você não caracteriza isso como parte. A primeira coisa que a gente pensa, atrasa a menstruação, tô grávida, não tô, então o que pode ser? E às vezes a gente nem pensa em outras possibilidades e esquece que é normal, é parte da fisiologia feminina passar por esse momento de transição. E esses sintomas, normalmente, que a Fofão descreveu, são os sintomas que fazem a gente, opa, é isso. Muito frequente essa questão da irregularidade menstrual, é um sintoma. Alteração na secreção vaginal, então secura vaginal, irritabilidade, insônia, tem muitas pessoas que têm insônia nessa fase. O peso, muitas pessoas começam a ter oscilação de peso, ter um ganho de peso. Então, cabelo, pele, tudo isso muda para muitas pessoas. E aí, às vezes, quando acontece, por exemplo, insônia, a pessoa não vai pensar na menopausa, porque às vezes a menstruação tá irregular, mas ela sempre foi irregular, aí não associa, porque como a Fofão falou, a dela sempre foi regular, então chamou a atenção. Mas se a menstruação é irregular, fica mais difícil perceber. Então, é ir conversar com um profissional e olhando pequenos detalhes que podem estar acontecendo e podem ser a causa. Fofão, atleta, tem alguma diferença, né, de uma pessoa que é sedentária para uma pessoa que é atleta? Os sintomas podem variar? Os sintomas, às vezes, para quem é atleta, são menos intensos, justamente por esse preparo físico, essa atividade física, o metabolismo muitas vezes funciona melhor, mas não é uma regra. Então, tem pessoas que são sedentárias e que vão ter um impacto muito leve, assim como tem atletas que vão ter um impacto muito mais intenso, mas de maneira geral, né, essa atividade física ajuda muitas vezes no ciclo, assim como tem muitos atletas que acabam não menstruando, atletas de alta performance. Então é um pouco variável e depende também de qual prática de atividade física a pessoa faz.
meses. Você tem conversado com as suas amigas também, atletas, Fofão, sobre esse tema? É algo que tá no radar aí de vocês? Você tem trocado? Eu tenho algumas amigas, algumas estão em atividades e outras que já pararam e que a gente, mais ou menos na mesma faixa de idade, e a gente começa a conversar sobre isso e a gente fala, gente, algo diferente está acontecendo. E é muito isso, é o cabelo que muda, as unhas que já não têm a mesma força, então a gente vive comentando, aí alguém coloca uma foto, como a gente era assim, mudou tudo, mas é também a idade, né, que vem e também a situação de que a gente está entrando, como a gente falou, né, numa outra fase e que tem essas mudanças, mas a gente conversa assim e é muito interessante porque cada uma vive um momento diferente, umas falam, ainda não chegou, ainda não cheguei nessa fase, e eu falo assim, não, eu já tô nessa fase, aí todo mundo fala, nossa, você já está nessa fase, então a gente vive conversando muito, porque é diferenciado, né, de uma para outra, apesar de a gente ter praticamente a mesma idade, é muito diferente a situação de uma para outra. E quando vai conversar com as amigas agora, tem que conversar num lugar com ar-condicionado potente, ainda mais nesse momento do verão, né? Verão piora o fogacho? Na verdade, acho que a sensação, né? O fogacho, ele acaba acontecendo em todas as fases do ano, mas imagina, é um calor que eu vejo as pessoas sentindo, é muito intenso, é de transpirar mesmo, é totalmente diferente de sentir calor, é sentir o rosto vermelho, o corpo fica bem desconfortável. E isso, num ambiente quente e com o calor que a gente tem vivido nos últimos anos, fica insuportável, né? Fica muito difícil, tem que ligar ventilador, ar-condicionado, abrir janela, acordar de noite. Tem pessoas que acordam com fogacho, acordam sentindo a cama molhada. Então, calor piora a intensidade desse sintoma que já é um pouco desconfortável. E pode dar algum problema no verão, especificamente, por exemplo, desidratar? Porque um dos riscos do verão é desidratação, né? Exatamente. Para quem tem com muita frequência, tá num ambiente muito seco. Hoje, né, Brasil tá vivendo um ambiente muito seco, um ambiente de muito calor, isso pode piorar sim. Então é importante tomar cuidado, ter uma boa hidratação, observar esse sintoma se ele não tá ficando intenso demais a ponto de precisar de ajuda. Então pode sim ficar bem pior no verão. Você desenvolveu algum método, Fofão, alguma dica assim que você tem feito para lidar com esse calorão dos fogachos? Eu tô tentando me adaptar, mas é difícil demais e à noite é uma briga constante, né? O ar-condicionado é um liga-desliga. O que eu senti que me ajudou muito foi alguns medicamentos, né? Porque eu não fiz um tratamento hormonal, porque a doutora não falou que não seria necessário, achou que ia ser muito agressivo, então eu fiz um tratamento homeopático, que eu achei que me ajudou um pouquinho, deu uma aliviada um pouco, mas como eu ainda tinha essa sensação, eu achava que não estava dando resultado, mas eu percebi que estava assim, eu tinha até parado de tomar e voltei a tomar novamente, porque eu acho que me ajudou, pelo menos diminuiu bastante e eu tenho me sentido melhor, assim, tomando esses remédios homeopáticos. Cada um é um, né? Não tem jeito. Agora, tem muita gente que opta pela reposição hormonal, né? Como é que funciona a reposição? Hoje nós temos diversas opções que dependem muito da pessoa, das características. Quem, por exemplo, fez retirada do útero, então a gente tem essas diferenças. Hoje tem microdoses, então para quem não quer usar uma dose muito alta. Existe também a possibilidade de uso tópico, então de spray, de gel. Então as opções são várias e vão depender muito do que a gente está pensando. Na menopausa existe um risco cardíaco, então a gente consegue ter uma proteção. Existe a questão do risco também de fratura, osteoporose, que a gente ouve muito. Então, a reposição, ela vai entrar dentro dos sintomas que a pessoa tem, porque se ela não tem sintoma, ela não vai ter necessidade. Aí, dentro dos sintomas, dentro do histórico, tem ou não tem útero, tem alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, tudo isso a gente vai observar e aí, junto com a pessoa, vai definir qual é a opção para ela, o que ela se sente mais segura. Porque é importante se sentir segura e ter sintomas necessários para que a gente faça a reposição. É isso, né? Como vocês falaram, o Fofão também disse isso. Nem toda mulher pode e nem toda mulher precisa de reposição hormonal. Quem vai explicar tudo pra gente no Sem Frescura é a Gabriela Ingrid. Existe uma fase da vida que muitas mulheres temem: a menopausa. Ela geralmente ocorre entre os 45 e 55 anos e, de forma simples, marca o fim da fase reprodutiva do corpo feminino. É um processo gradativo e natural, com os ciclos menstruais ficando cada vez mais espaçados. Um
dos principais indícios é quando se passa 1 ano desde a sua última menstruação. Isso ocorre porque os ovários param de produzir óvulos em intervalos regulares e a sua capacidade de produzir hormônios também diminui. O resultado é que a mulher pode ter alguns sintomas incômodos decorrentes da falta de estrogênio no corpo, como ondas de calor, mesmo em repouso ou dormindo, e ressecamento vaginal, acarretando uma piora na qualidade das relações sexuais. E é aí que entra a reposição hormonal, que geralmente inclui o estrogênio e a progesterona. A ideia, além de combater esses sintomas chatos, é também evitar outros problemas. Um exemplo é a perda de massa óssea que, se evitada, diminui os riscos de osteoporose e osteopenia. Outro problema que a reposição hormonal visa evitar é o aparecimento de doenças cardiovasculares, uma vez que ela mantém a proteção fornecida pelo estrogênio, hormônio que promove a dilatação dos vasos sanguíneos e ajuda a evitar eventos cardiovasculares por obstruções nas artérias coronárias. Ou seja, a reposição hormonal parece tudo de bom e toda mulher deve fazer, certo? Na realidade, não é bem assim. Primeiramente, a reposição hormonal não deve ser iniciada depois de 10 anos que a menopausa começou. E quando feita, o ideal é que ela comece antes de a mulher completar 60 anos. Além disso, antes de optar pelo tratamento, é preciso levar em conta uma série de fatores, como idade da paciente, gravidade dos sintomas da menopausa e riscos calculados da paciente para algumas doenças. Se, por um lado, esse tratamento é recomendado para mulheres com menos de 60 anos e que têm sintomas mais severos, a reposição costuma ser evitada em quem já teve câncer de mama, doença cardiovascular, trombose, AVC, doença hepática, sangramento vaginal inexplicável, ataque isquêmico ou câncer endometrial. Há também casos de mulheres que não têm sintomas decorrentes da menopausa, nem perda de massa óssea ou aumento de colesterol. Nesse caso, não tem necessidade nenhuma de reposição hormonal. Outro ponto que merece atenção é a duração da reposição. A recomendação é que ela seja feita por entre 3 a 5 anos. De qualquer maneira, a melhor forma de se saber se a reposição é necessária é consultar um médico e fazer uma avaliação criteriosa, de maneira a garantir que os benefícios superem os possíveis riscos. Sempre, né, gente? A importância de ter um acompanhamento médico é fundamental. Não dá para ir copiando as amigas, não, a vizinha, né? De jeito nenhum, principalmente para a reposição hormonal, que pode aumentar o risco para outras situações se você fizer de forma indiscriminada. Mesmo as formas que a gente acha que são mais naturais, que não são tão agressivas, tudo isso sempre tem que ter orientação de um profissional de saúde. Claro, alimentação, atividade física são coisas que você consegue muitas vezes fazer ali, porque já era uma prática. Mas ainda assim, conversar com um profissional é sempre mais seguro e é muito melhor. Você consegue um resultado com segurança e um resultado maior. Fofão, ela falou aqui da alimentação, atividade física. Como é que é seu dia a dia hoje? Eu queria te perguntar isso, assim, de alimentação, de atividade física, e se você já sentiu aumento de peso nessa fase, se isso te incomoda. Isso para mim é um problema muito sério, porque depois que a gente deixa de ser atleta, a gente meio que dá uma abandonada em algumas coisas, né? E eu senti o meu peso também modificar um pouquinho, então eu voltei a fazer atividade física, mas eu sinto que eu tô comendo menos, né? Eu tô com menos apetite, assim, nunca fui de comer muito, mas agora eu tô sentindo que eu tô comendo menos, mas eu sinto meu peso, assim, alternar muito, assim, sabe? Às vezes eu tô com um pouco mais de peso, aí eu vou e volto a fazer atividade, aí meu peso volta a ficar bom, então, assim, a gente não pode se cuidar em nenhum momento, o tempo todo tem que estar controlando, né? Ainda mais quem tem tendência, eu tenho um pouco de tendência, né, a ganhar peso, então eu tenho que sempre estar de olho ali no meu corpo para que fique de uma maneira agradável, né? Mas a alimentação, eu sou muito cuidadosa nesse sentido, né? Eu gosto de comer bem, mas tem os docinhos que na menopausa, assim, né, nessa fase agora do climatério, tem me feito comer mais doce do que normalmente eu comia. Isso é normal, doutora? Porque assim, quando a gente tá de TPM, também a gente fica morrendo de vontade de comer doce, né? Aí vem climatério morrendo de vontade de comer doce. É muito comum, principalmente pela ansiedade, nessa coisa de muda o sono, muda o ciclo, muitas vezes muda a vida sexual. Então tem muita mudança e mudança é sempre uma fase que dá um pouco de apreensão e muitas vezes dá um pouco de ansiedade. E aí o doce é uma forma ali de ter um minuto de relaxamento, principalmente chocolate. Tem muitas pessoas que gostam de chocolate, recorrem ao chocolate. Uma recompensazinha, né? Que ninguém aguenta essa dureza toda, né? Mas e aí, para pedir orientação,
então? Essa questão de peso é uma questão que para as mulheres acaba sendo uma questão importante, né? Do ponto de vista da autoestima e tudo isso. Fofão disse que ela consegue voltar pro peso quando ela faz um pouquinho mais de atividade física, mas talvez isso seja uma consequência de anos de treinamento que faz com que o metabolismo dela seja mais acelerado, né? Nós, réis mortais, né? Quando a gente chega numa fase já é muito difícil a gente perder peso, né? 2, 3 quilos que sejam. Tem alguma dica para isso? Acho que procurar um preparador físico, procurar atividade física é muito importante nessa fase, principalmente pela saúde física, a parte óssea também, porque nessa fase a gente vai sentindo que os músculos vão tendo mais dificuldade, às vezes para quem fica muito tempo sem praticar uma atividade física, voltar pode ser muito estressante, pode causar muita dor, daí a pessoa entra num ciclo de dor. Ela começa, dói, ela para, ela fica nesse vai e volta de começar e parar, e aí ela não tem um bom resultado. Então, um profissional, um preparador físico ajuda para que ela comece talvez de uma maneira mais lenta e que ela vá evoluindo ao longo do tempo, sem todo esse trauma, sem essa dor e bater uma performance muito melhor. Ninguém precisa fazer nada muito intenso, mas se fizer pouco e fizer ali com orientação, vai ser muito mais tranquilo. Sem dúvida. Fofão, você sente que o exercício melhora a questão do humor? Porque pra mim melhora muito, imagino pra você. Não, melhora bastante e eu tô conseguindo fazer uma coisa que eu não fazia, que era correr na rua, assim, eu corro na esteira e na rua e a sensação é muito boa, né? Comecei a fazer também dança, 1 hora de dança que foi, não, foi o melhor calor que eu senti, foi dançando. Então, eu acho que isso dá uma sensação boa pro corpo, né? E acaba que a cabeça esquece um pouquinho de todo esse estresse, né? Então, eu acho que a atividade física, ela ajuda muito. Amo dançar, né? Dançar faz bem demais também. Agora, tem como prevenir isso, tudo que a gente tá falando? Tem jeito, por exemplo, falar, eu ainda não cheguei, tô com 43, né? Ainda tô sentindo que minha menstruação tá regular, tudo isso. Mas, né, vai chegar daqui a pouco, não vai demorar muito. Tem como agora eu ir no médico e falar assim, ó, quero começar a prevenir os sintomas. Dá pra prevenir sintoma? Não dá pra prevenir, mas hoje o que a gente já faz, muitas vezes, é no começo dos sintomas já começar a reposição hormonal. Então tem algumas pessoas que começam com a oscilação e aí fazem uma troca, muitas vezes, por um método contraceptivo que já vai ajudar nessa transição hormonal. Então usam um método contraceptivo, por exemplo, DIU hormonal, que já vai, teoricamente, fazer a contracepção e também tá fazendo uma reposição hormonal. Então, são algumas formas de reduzir os sintomas e de não passar por essa fase com tanto desconforto. Isso pode ajudar. Fofão, foi um prazer, sou sua fã. Fiquei muito tempo no sofá pulando ali por você. Uma delícia conversar contigo. Espero que você passe aí essa temporada de calor excessivo sem tanto sofrimento, viu? Obrigada, Mariana. Foi um grande prazer estar aí com você e com a doutora Larissa. Falar desse assunto tão importante, né, para nós mulheres aí e dividir um pouquinho dessa minha vivência, desse momento que eu estou passando agora. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Obrigada, doutora, por todos os esclarecimentos. Adorei. Obrigadão. Obrigada também, Fofão. Muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Delícia. Bom, gente, o ano tá só começando, né? A gente tá entrando em fevereiro e com ou sem menopausa ainda tem muita coisa para acontecer nas nossas vidas. Então, desejo muita saúde para vocês e que vocês possam aproveitar as dicas para sempre estar cada vez melhor. Um beijo, se cuidem! Qual?